Olá, boa tarde a todos. Obrigada pela participação de vocês em nosso webinar de hoje. É um prazer tê-los aqui conosco. Hoje, o objetivo desse webinar é tratar um pouco sobre recuperação econômica e gestão ambiental. Bom, acho que muitos aqui já sabem que esse é o tema da vez. É um tema que vem cada vez mais ganhando força no cenário internacional e nacional. Nas mídias, não, na capa do jornal, todo dia a gente tem alguma novidade sobre esse assunto. E eu acho que a conclusão que se chega é que chegamos a um ponto em que meio ambiente e sustentabilidade não estão só nos planos futuros, né, no mundo das ideias, que muito se fala e pouco se faz. Hoje a situação mudou completamente. O tema passou a ser estratégico, passou a ser crucial para a sobrevivência das instituições, sejam elas privadas, sejam elas públicas. O tema ganhou uma força até de conscientização social como nunca antes tivemos. E tudo isso vem de um resultado de que ações concretas passaram a ser implementadas pelas empresas. E esse vai ser, pelas empresas, pelos governos, esse vai ser o foco aqui. A implementação do tão falado ESG, em português ASG, ambiental, social e governamental, que passaram a ser vistos em todos os âmbitos, inclusive com impacto financeiro importante, que eu acho que esse é o grande chamariz para essa chacoalhada do mercado como um todo. Trouxe aqui convidados, cada um dos seus segmentos. A nossa ideia foi ouvir um pouquinho de cada lado, de cada stakeholder envolvido. E aí, a palavra vai ser deles. Eu só queria contextualizar rapidamente para quem não acompanhou o desencadear de todo esse movimento e contar aqui dois casos emblemáticos que eu acho que foram os principais para essa movimentação toda que a gente sente hoje no cenário internacional e nacional. O primeiro deles, como todos aqui já sabem, é BlackRock, que é a maior gestora de fundo de investimento do mundo e que divulgou a carta do Larry Fink aos CEOs, equalizando ali que risco climático é risco de investimento, sim. E um outro que então, acho que não tem como não mencionar, que é o Nordbank, que é o maior fundo soberano também do mundo, que retirou a Vale e a Eletrobras dos seus investimentos em razão do acidente de Brumadinho e dos problemas que ocorreram em Belo Monte. Então, a gente tem uma pressão econômica internacional com impacto direto nacional. Né? Hoje se fala das grandes catástrofes, com barragens e queimadas na Amazônia, e tudo isso fez com que, acho que um mês, a gente teve aí a carta de 38 empresas de representação significativa no país, com aquele manifesto enviado para o governo federal, aos cuidados do vice-presidente Mourão, exigindo medidas de desmatamento da Amazônia, para desmatamento da Amazônia, né, para evitar o desmatamento, e requerendo aí concretamente ações com uma economia de baixo carbono, de reduzir a poluição. Então, o webinar de hoje é para ouvir esses stakeholders, entender como que na prática isso se viabiliza, isso vem sendo implementado. E para tratar desse tema, eu convido, por parte dos investidores, eu chamo aqui Fábio Operovich, que é fundador e diretor da Fama Investimentos. Fábio, muito obrigada por nos dar a honra de ouvir um pouquinho de todas as suas percepções do mercado até hoje. Como você mesmo diz, quem pensa que ESG é mimimi, eu vi algum webinar seu ou alguma reportagem falando em mimimi, que eu gostei, porque é exatamente isso. Quem pensa que ESG é mimimi vai ser atropelado pelo mercado, né? Conta pra gente, então, um pouco da sua visão de investidor, o que diferencia uma empresa no cenário de retomada verde. Obrigada. Tá bom. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar falando sobre o tema e principalmente estar falando sobre o tema para vocês. Espero que todo mundo esteja bem em casa, tranquilo e saudável.
Esse tema, eu acho que eu preciso te responder dando um pouco de contexto histórico e de como ele chega no Brasil no âmbito do mercado financeiro. Então, esse tema, na verdade, o tema ambiental, ele não é um tema novo para o brasileiro. Talvez seja um tema novo para o mercado financeiro. E é importante entender como ele chega e para saber como que o mercado e as empresas vão reagir em relação a ele. Então, essa questão de mudança climática e eventuais cuidados que a gente tem que ter com o planeta não são novas, apesar de parecerem novas. Elas não são novas, elas já têm 30 anos, para quem acompanha de perto o tema, faz tempo que se fala sobre isso. O que acontece é que, infelizmente, no Brasil, o tema de meio ambiente ele foi ideologizado, e o que não faz o menor sentido. E por ser ideologizado, a ideologia que predominantemente falava do tema era a ideologia de esquerda, que contrastava com a ideologia predominante do mercado financeiro, que tinha uma repulsa em relação aos temas trazidos pela esquerda. Então, simplesmente não se discutia o tema, por se achar que esse tema não era um tema relevante. Mais sério ainda do que isso, é o fato de que esse tema não era tratado pela mídia mainstream. Então, eu, por exemplo, que sempre fui um apaixonado pelo tema de meio ambiente, quando eu queria me informar, ou eu tinha que ir para a mídia especializada, ou eu tinha que ir para me informar através de trabalhos acadêmicos, ou pelas minhas relações que eu fazia no mundo da sustentabilidade. Quando eu queria me informar através de Valor Econômico, Globo, Folha, Estado, etc., os jornais de grande circulação, eu só achava notícias a respeito quando se tratavam de grandes tragédias. Então, tem Mariana, então é algo que tem começo, meio e fim, mas não existia essa discussão. Então, criou-se um vácuo muito grande no Brasil, no âmbito do mercado financeiro, na discussão de temas ambientais. E o mercado financeiro, infelizmente, passou a entender o tema como um pequeno passivo e nunca uma oportunidade. E esse passivo era pequeno o suficiente para ser tão insignificante que não valia a pena perder tempo com isso. Então, só explicando um pouco melhor, assim, poxa, para que eu vou estudar um assunto super complexo, que demanda um conhecimento que hoje eu não tenho, que se no final das contas uma empresa tiver uma multa ambiental, isso vai representar 0,2% do valor, enfim, fazendo qualquer inferência, mas um valor insignificante em relação a um valor de mercado, então isso não é relevante para mim, então eu rejeito o tema também. Então, foi criado um vácuo muito grande de discussão do mercado financeiro em relação às questões ambientais. O problema é que nesses 30 anos que se pouco fez, o problema agravou. E hoje esse problema ele não é mais insignificante do ponto de vista financeiro como antes, e mais do que isso, esse tema passa a ser urgente. Então, de repente, o mercado financeiro é assolado com um tsunami sobre as questões ambientais, e também tem uma explicação, né? Quando a gente, de novo, o brasileiro investidor, ele é muito mais influenciado pelo americano do que pelo europeu. Então, o europeu, ele já tem educação ambiental desde cedo, ele já nasce e vive o tema. O americano, obviamente, eu estou fazendo uma rotulagem, coisa que eu não gosto de fazer, mas em geral não. Quando que esse tema começa a ser relevante para o americano? Com a eleição do Trump. Então é meio paradoxal, mas justamente pelo Trump trazer uma agenda antiambiental, os bolsões na Califórnia e Nova York que gostavam do tema e achavam relevante, começaram a querer ser mais vocais em relação ao assunto e trazer um pouco mais de influência do europeu. Então o tema começa a ganhar força nos Estados Unidos a partir de 2017. E aí começa a ter algum tipo de influência no Brasil, que também, paradoxalmente, ganha força a partir do processo eleitoral de 2018, em que o tema ele foi discutido do lado negativo, né? Então as pessoas que têm uma preocupação com o meio ambiente começaram a se preocupar muito de como esse tema estava sendo trazido no debate eleitoral, e logo depois do novo governo, a mídia começa a trazer o tema de uma forma diferente. Então, o tema ambiental deixou de ser um tema circunscrito à academia e
e a mídia especializada e passou a ser um tema mainstream a partir de 2019. E em cima disso, tiveram algumas coincidências. Em 2019, a gente teve em janeiro o desastre de Brumado, em julho, agosto, as queimadas na Amazônia, e mais no final do ano, o vazamento de óleo no Nordeste. Então, foram eventos muito fortes que trouxeram esse assunto ainda mais para a pauta. Quando chega a carta do Larry Fink, em janeiro de 2020, na verdade, essa carta ela vem sendo escrita todo ano desde 2012. Só que ela encontra, agora em 2020, um ambiente muito mais propício para criar uma grande onda, por causa de todo esse contexto que eu coloquei, e também porque a BlackRock assume uma postura um pouco diferente em relação às anteriores. Antes era uma carta só de propósito e com pouca ação, e agora vem com ações concretas, onde a BlackRock fala: vou colocar o clima no centro da minha filosofia de investimento, vou desinvestir de térmicas a carvão e vou exercer o meu poder de voto para influenciar companhias, que é o chamado engagement, e poder mudar essas questões climáticas. Isso cria uma grande onda nos Estados Unidos, em primeiro lugar, e no Brasil. E aí esse tema começa a ganhar muita relevância. Ele foi um pouco ofuscado em fevereiro pela Covid, porque aí veio enfim, um tema mais urgente para ocupar as manchetes dos jornais. E aí muita gente que tinha uma preocupação com as questões ambientais falou: poxa, agora esse tema não volta mais, né? Afinal, as empresas vão estar fragilizadas pós-Covid e a questão de sustentabilidade ambiental vai deixar de ser prioridade. E é uma opinião que eu já tinha naquele momento. Eu falei assim: não, pelo contrário, ele pode, eu até falei isso algumas vezes, escrevi, como se fosse um estilingue. De fato, ele estava dando o tema dando uma refreada no momento onde a Covid parecia mais aguda, mas ele ia voltar com força total. Por quê? Porque a Covid traz para o holofote a ciência. E a ciência discute muito a questão da mudança climática. Então, a hora que você coloca a ciência no holofote, tanto as empresas quanto os investidores começam a entender que essa questão de mudança climática não é uma brincadeira, e isso não vai custar 0,2% da empresa, e é uma questão de responsabilidade muito grande. Isso, então, ganha um corpo, uma força monumental. A gente vê, então, hoje, empresas no mundo inteiro, cada semana, assumindo compromissos ambientais muito relevantes, cada uma, enfim, com ritmos e intensidades diferentes, mas isso passa a ser um diferencial até para o consumidor. Então, por exemplo, uma geração Z, né, que é muito mais ligada em propósito, quando vê uma empresa que tem também preocupações ambientais, isso cria fidelidade com o seu consumidor. E, ao contrário, o consumidor passa a desprezar as companhias que não têm essa preocupação ambiental. Então, as empresas, ainda que seja por uma questão comercial, começam também a assumir compromissos ambientais. E a partir do momento que elas começam a assumir esses compromissos ambientais, a consequência disso é que elas pedem para que as suas concorrentes também assumam. Então, vou dar um exemplo: a ArcelorMittal é a maior siderúrgica do mundo. Ela vale em bolsa 9 bilhões de euros. O compromisso ambiental que ela assumiu é de 65 bilhões de euros. Ou seja, uma empresa que vale 9 assumiu um compromisso de 65. O que essa empresa faz após assumir o compromisso? Ela não vai entender que ela vai pagar essa conta sozinha. A partir do momento que ela assina esse compromisso, ela começa a fazer pressão nos órgãos reguladores para que outras empresas também passem a jogar exatamente o mesmo jogo, porque senão ela vai ter, enfim, ela vai estar competindo com quem não tem compromisso ambiental. Então, a barra regulatória, ela também cresce. Então, a gente tem, num momento agora, uma tendência muito positiva, porque vem pressão dos consumidores, que para mim é a mais forte que tem, pressão das próprias
companhias do ponto de vista voluntário, de entenderem o que está acontecendo no mundo, pressão regulatória que é exercida pelas próprias companhias e pressão dos investidores. Então, é algo inexorável que a gente veja quase como um tsunami acontecendo e mudando uma realidade muito grande. Infelizmente, no Brasil, e aí eu já estou indo para a conclusão, porque acho que eu já falei demais, infelizmente, no Brasil, como a gente tinha aquele vácuo em relação às discussões ambientais, o brasileiro ainda, em muitos casos, fica debatendo se mudança climática existe ou não existe, ao invés de debater suas consequências, ao invés de debater os seus caminhos, ao invés de debater quais as medidas que cada um pode ou deve tomar para evitá-las. A gente tem que entender também que a mudança climática não é uma questão puramente ambiental, é uma questão social extremamente relevante, que tem consequências, por exemplo, na criação de milhões de refugiados, enfim, fome, eventuais guerras e um monte de outras consequências. Então, hoje, o brasileiro, no mercado financeiro, em geral, recebe um tema extremamente complexo, mas com uma urgência de se discutir ele muito rapidamente. E isso tem criado, enfim, algum barulho. Os investidores, na minha opinião, eles precisam perceber que esse tema ele é muito relevante e financeiramente ele é muito relevante também. As empresas que não assumirem compromissos ambientais provavelmente vão perder valor como empresa, porque vão perder os consumidores, vão ter problemas regulatórios, etc. As empresas que assumirem compromissos ambientais, muitas delas terão seus negócios muito impactados, porque os compromissos ambientais para grandes emissores de CO2 ou de outros gases de efeito estufa são relevantes. O custo de compensar a emissão de CO2 não é baixo e ele é crescente. Então, as empresas precisam fazer um esforço muito grande para reduzir emissões, fazerem suas compensações. E hoje elas estão num dilema entre não faço e passo a ser mal visto e desprestigiado pelos meus consumidores, ou faço e pago a conta. O mercado talvez ainda não tenha entendido a magnitude do impacto disso para cada uma das empresas. Mas, enfim, acho que essa é a minha visão em relação à questão neste momento no Brasil. Fábio, eu queria só pedir para você complementar um pouquinho quando você diz que o que mais precisa ser desenvolvido dentro do ESG é muito mais a governança do que propriamente o ambiental e o social. Por que você tem essa visão? Se dentro de todo esse contexto, o ambiental, na ideia do que a gente vê no dia a dia, né, nas questões climáticas, desmatamento, de uma forma geral, ele é o ponto mais sensível. Qual que é a sua impressão do ponto de vista geral, você que lida muito nessas três estruturas? Vamos lá, eu entendo um pouco ao contrário. Na verdade, quando a gente fala de ESG, no entendimento comum e no livro-texto, vamos dizer assim, cultura está abaixo do G. E eu ressignifico a cultura e eu acho que cultura está acima do ESG. Então, para mim, acho que a confusão um pouco vem daí, porque tem um aspecto do G que eu acho mais relevante de todos, que é a cultura. Para mim, sustentabilidade não está nos indicadores, muito pelo contrário. E a gente também tem que tomar um certo cuidado, que questões ambientais não é só CO2, e questões sociais não é só empoderamento da mulher. É muito mais complexo do que isso e tem muitas nuances e a gente precisa entender como cada empresa interage com cada um dos seus fatores. As questões são extremamente complicadas, a gente não pode resumi-las a simplesmente duas e o ESG está longe de ser algo binário. Então, o que eu acho é que empresas que têm a cultura desenvolvida em relação a questões de ESG, elas acabam endereçando o problema, percebendo os seus problemas na sua matriz de materialidade, ou seja, identificar quais são seus pontos críticos e cuidar de cada um deles. Então, é um ponto do G
que é compreendido pelo livro-texto como G, é que eu não acho que é G. Eu puxo ele para cima e entendo que essa questão cultural, ela seja prevalecente. Então, eu, quando vou investir numa empresa, eu prefiro entender como a companhia se vê em relação à questão de cultura, do que perguntar quantos por cento de homens ou mulheres têm em cargo de liderança ou qualquer outro indicador. Para mim, quando eu entendo que a companhia tem uma cultura de ESG, eu estou tranquilo que essa companhia, por exemplo, está preocupada se o seu fornecedor usa trabalho infantil ou escravo. Eu entendo que essa companhia está preocupada com gestão de resíduo, eu entendo que essa companhia está preocupada com as suas emissões de CO2, não só dos escopos 1 e 2, mas também escopo 3, enfim, não quero ser muito técnico aqui, e assim sucessivamente. Então, no momento que a cultura corporativa é aderente às questões de ESG, a companhia não consegue ficar tranquila e se estiver desrespeitando questões socioambientais. Eu acho que isso se reflete a todos os outros âmbitos, né? A questão é muito mais de base, né? De cultura, realmente. E é isso, não é binário, é um processo muito complexo e muito profundo, né? Muito denso. Obrigada, Fábio. Vou seguir aqui com a nossa próxima convidada. Flávia Teixeira, ela é gerente de meio ambiente e de transição de energia na ENGIE Brasil. Flávia, muito obrigada pela sua participação. A Flávia, para quem não conhece, ela teve uma grande trajetória no INEA por muito tempo. INEA é o órgão ambiental do Rio de Janeiro, e agora ela está na ENGIE, do outro lado do balcão, né? Agora representando uma empresa, e vai contar um pouquinho para a gente como que a ENGIE vem se preparando dentro, né, do ramo de energia com esse cenário de transição energética, o objetivo de alcançar fontes de energia limpa. A gente sabe que a ENGIE ela está bastante à frente, com muitas ações voluntárias e focadas na transição energética para a redução de emissão de CO2 e outros aspectos tão relevantes quanto. Flávia, obrigada. Conto agora com a sua apresentação. Boa tarde a todos, Luciana, obrigada pela oportunidade, obrigada, é um prazer conhecer os colegas aí de webinar, que eu ainda não conhecia, a Rose já conhecia. É uma oportunidade muito grande a gente poder anunciar o nosso trabalho, e legal que você já tenha me apresentado como uma pessoa que veio do serviço público, né, e migrou para uma empresa privada, e isso já por si já é uma transição energética, espiritual, significativa, mas é legal quando você consegue fazer essa transição e você entra numa gerência de responsabilidade social corporativa, no meio de uma pandemia, né, e tendo que se transformar, tendo que conhecer e entregar, né? Se antes a gente vivia uma situação de urgência, agora a gente vive uma situação de emergência, numa empresa forte, resiliente, obviamente, mas que, como todas aí, sofre um impacto significativo, né, desse momento que nós estamos vivendo. Então, a ENGIE, eu gostaria só de fazer uma breve apresentação, né? Ela é a maior produtora independente de energia do mundo, né? Está presente aí em 170 países. No Brasil, ela é a maior geradora de energia privada. Temos aí, contando com o Giral, da qual a gente tem participação de 40%, 12 gigas de energia instalado, né, um complexo gerador aí formado 90%, mais de 90% de fontes renováveis, e também está no ramo de soluções energéticas, de eficiência, de descarbonização. Então, a ENGIE é uma empresa que já há muito tempo vem liderando a transição energética no mundo, com esse foco extremamente prioritário de transição, de eficiência energética, de descarbonização, né, como uma empresa aí belgo-francesa, né, a gente conhece aí a história da França, como ela tem protagonizado e impulsionado esse movimento. Então é uma empresa que também tem esse padrão, essa régua, né, como o Fábio falou, lá em cima com relação às mudanças climáticas.
É extremamente polêmico o tema das mudanças climáticas, né? Mas quando a gente tem aí 97% dos pesquisadores, né? E não cabe obscurantismo nesse tema, né? Falando sobre isso, né? Um acordo de Paris, 195 países assinam um acordo de Paris e se comprometem a não a manter em no máximo 2 graus, o que já vai ser bastante problemático em termos do ponto de vista de emergência, né, catástrofes meteorológicas e que a gente tem acompanhado essa aceleração, isso perpassa pela redução significativa de emissões de gases de efeito estufa na atmosfera, que são responsáveis aí por esse efeito de aquecimento, né, e todo esse efeito climático que a gente está vivenciando. Então, é um tema que não tem mais volta, né? Inevitavelmente, todas as empresas, todos os países e todas as instituições, inclusive todas as pessoas, vão ser chamadas a refletir sobre a sua pegada, né, sua pegada ecológica. É claro que não se resume a isso, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando aí de sustentabilidade socioambiental, e no ESG aí, mais do que nunca, né, o S está cada vez mais importante, e a governança, né, como o Fábio chamou a atenção, que é uma mudança de cultura, né? A governança nada mais é do que o comprometimento das lideranças, né? Não basta você ter, e a Rose sabe muito bem disso, né? Não basta você ter o melhor, os melhores técnicos nas pastas ambientais, seja na União Federal, seja nos estados, seja no município, se o governador, se o presidente, se o prefeito não está comprometido, né? Se a gente não tem uma Rose lá no PPI dando toda a vertente ambiental, a vertente de sustentabilidade em cada um dos projetos, né, que a empresa, o que o governo, né, e que a pessoa está envolvida. Então, eu acho que governança, né, o G do ESG, eu acho que está relacionado a isso, né? Como que você traz, né, para a performance financeira a performance ambiental em nível de paridade ambiental e social. Não se fala mais em performance financeira com a sua parte ambiental deixando a desejar, com passivo ambiental, com passivo social, né? Se você chega num lugar, você gera riqueza, você produz, você tem uma performance fantástica, mas você deixa um legado de degradação, de destruição. Isso não é mais possível, né, nos dias atuais. E a empresa que não se atentar para isso, ela não sobrevive por muito tempo, né? A sustentabilidade dela vai ser bem curta, no curto prazo. Então, estamos aí falando, né, de uma empresa do setor energético, né, e do setor de soluções aí para clientes, para o território, para empresas, totalmente focada, né, que tem no seu propósito aí a acelerar a transição energética, né, acelerar para um momento de uma economia de baixo carbono, cada vez mais com compromissos bastante ousados e arrojados, tanto de redução de emissão na geração, como na redução de emissões, né, de neutralidade de carbono dos seus clientes, dos seus fornecedores, e é algo que você puxa todo mundo para ir junto com você, né? Você pensa toda a sua cadeia de valor, como é que o seu valor, né? Como é que a sua ambição, como é que o seu propósito, ele se reproduz onde você está presente, né? Como é que você se transforma e transforma os lugares por onde você passa de forma positiva. Né? Então, você não fala mais, não basta uma licença ambiental, né? Você tem que ter uma licença social, você tem que ter uma licença, inclusive, dos seus colaboradores, né? Tanto que a empresa que já tinha como propósito, né, a questão da transição energética, agora em maio,
submeteu para o Conselho de Administração e aprovou uma mudança no seu propósito, né, que trata agora, né, da aceleração para a economia de baixo carbono, né, ser líder nessa transição energética, conciliando o seu desempenho financeiro com o seu desempenho ambiental e social, e com muita ênfase nesse S, né, então com muita ênfase nesse S, com indicadores, com metas bastante ousadas, assim. Esse ano a empresa está finalizando aí um trabalho de mapeamento e de gestão e de diálogo com 100% dos seus stakeholders, e agora as próximas metas é que cada unidade da empresa, onde ela estiver presente, seja no parque gerador, seja nos escritórios de soluções, seja nos projetos de iluminação pública, seja nos projetos de eficiência de cidades, tem que ter um plano social, né? Como é que ela se coloca dentro desse território, como é que ela trabalha, como é que ela se faz presente, né? E como é que ela pensa e cuida, né, de todos esses stakeholders aí que estão envolvidos com ela. Mas como é que isso acontece, por exemplo, num momento que a gente está vivendo, né? A gente começa aí com uma crise ambiental, que virou uma crise sanitária, que virou uma crise financeira e que virou uma crise humanitária, né? No Brasil, particularmente, 90% das crianças e jovens no período escolar estão sem ir à aula e sem ter nenhum tipo de formação, de informação, de contato com a escola, né? Valendo a gente lembrar que a maioria dessas crianças, elas vão para a escola e lancham na escola, almoçam na escola, jantam na escola. Então, estudos estão dizendo que são mais de 15 milhões de pessoas que estão entrando numa linha de pobreza, né? E a gente tem que estar pronto para enfrentar esse cenário, né? Como o Fábio falou, a tendência é que a gente se descuide, né, dos aspectos ambientais, né, porque ainda há quem entenda que o custo ambiental ele é transponível, né, que você pode abstrair do custo ambiental. As pessoas ainda não entenderam que o ESG nada mais é do que a contabilização da sustentabilidade, né, é a accountability. Então, é a gestão de risco, né? O ESG é você trazer para o seu negócio, para o seu planejamento, para a sua estratégia, questões que são absolutamente fundamentais, tendo em vista que dentro de muito pouco tempo o consumidor, o acionista, ele não vai mais tolerar, e como você mesmo falou, né, todos os fundos, os principais fundos de investimentos estão fechando as portas para as empresas que têm qualquer tipo de relação aí com degradação ambiental. E o que é pior, a gente viu agora essa semana, empresas que se relacionam com quem se relaciona com quem está envolvido em desmatamento da Amazônia. E essa relação não é mais direta, essa relação é indireta. A gente está falando de eu comprei de quem comprou de quem desmatou a Amazônia. E eu estou tendo meu crédito negado. Então, assim, não é mais só a sua licença ambiental, né, o seu alvará, a sua licença, seja da Fundação Palmares, você está perto de uma comunidade, né, quilombola, e aí você tira a sua licença, tira todas as suas autorizações, todas as suas anuências, não é só mais isso, né? O seu desempenho, as suas metas, os seus compromissos e como que você reporta isso está sendo absolutamente auditado, né? E do ponto de vista climático, nós já temos as primeiras ações aí de litigância climática importantes que apontam, inclusive, fraude de relatórios de desempenho climático que falam de redução de emissões, que a gente está vendo que não passa, né, assim, na segunda página esses relatórios não estão sobrevivendo. Então, não cabe mais leviandade, não cabe mais greenwashing, né? O aeroporto de Londres, né, 10 anos dentro de um planejamento de crescimento, né, toda a infraestrutura dependendo daquele projeto, e ele simplesmente, depois de 10 anos do processo judicial, ele teve a ampliação negada porque ele não respeitou o Acordo de Paris, né? E não teve essa de, não foi bem assim, de relativizar, foi não. Então você tem aí um impacto, né, de infraestrutura, um impacto significativo, né,
que você conta com aquele investimento, que você conta com aquela infraestrutura funcionando e não acontecendo porque você não conseguiu resolver os seus problemas de emissões, né? Você não conseguiu evidenciar que aquela emissão, né, você aumentar, incrementar as suas emissões naquele nível, elas se justificassem. Então, a gente está realmente vivendo um momento desafiador, e quando a gente fala de crédito, né, quando a gente, na verdade, crédito, o que é? Uma esperança no futuro, né? Então, quando a gente fala de financiamento, a gente não está falando num bem que você tem no presente, você está falando de um bem que você tem no futuro. E como é que você consegue evidenciar isso, que não pelo seu desempenho atual, pelos seus compromissos assumidos e, né, e com esse monitoramento constante. Então, é muito importante quando a gente foca, né, na questão do G, né, do ESG, né, da governança, porque não é só mais uma questão reputacional, né, hoje é uma questão de acesso a crédito, acesso a novos negócios, é uma questão de que os investidores, os acionistas, eles estão completamente, totalmente conectados com esses fundos de investimento, e a gente vê aí o desempenho dos fundos ESG, né, esse ano, quando você tem uma variação grande de diversos portfólios de investimento, os fundos ESG são aqueles que vêm demonstrando aí desempenhos mais resilientes diante dessa crise toda, né? Então, o investidor, o acionista, ele está absolutamente atento a isso. Então, a empresa ela não pode mais maquiar, né? Ou relegar a um segundo grau, ou uma segunda instância, né, de liderança, essa preocupação, né? Comprometidos junto com a AIFA, entendendo que isso é uma questão prioritária nas empresas agora, né? Então, isso não é novo, né? Hoje eu estava ouvindo um seminário mais cedo, e hoje a gente ainda tinha tentado para isso. O ISE, o Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3, já tem 15 anos, né? O Índice Dow Jones de Sustentabilidade já tem 20 anos, né? Isso não é uma coisa nova, embora aqui na realidade brasileira e tudo mais. Agora, isso também não quer dizer que nós não tenhamos aí uma política ambiental forte que não mereça ser valorizada por isso, né? Eu, particularmente, que trabalhei com licenciamento nos últimos 18 anos, e eu conheço aí a política de licenciamento ambiental, Luciana conhece muito bem, nenhuma empresa que passa por um processo de licenciamento do Brasil gosta de ver uma política ambiental brasileira sendo questionada, né? É claro que a gente não está falando de questões estruturais, né, de desmatamento da Amazônia, a gente sabe que isso é um assunto que não pode ficar para depois, eu acho que o nosso governo tem que ser cobrado sim, né? Eu acho que talvez tenha falhado a comunicação, né, que tenha dado a entender que haveria um projeto de ocupação para a Amazônia, né? E por outro lado, eu acho que também a gente tem que fazer uma boa reflexão, porque muitas das pessoas que hoje criticam porque estão vendo o seu crédito sendo negado, são pessoas que negociaram, que compraram, que ocuparam os territórios irregularmente ocupados na Amazônia, né? Então, isso é uma coisa muito importante, a gente não perder o timing, né, do que aconteceu. Agora, e ver como é que a gente reage daqui para frente, né? Como é que a gente reverte esse quadro, como é que a gente reverte essa imagem, como é que a gente soma esforços com o governo brasileiro para reverter essa situação. Porque não é virando as costas, né? Não é virando as costas, não é criticando, porque a gente está dando um tiro no próprio pé, né? A mim não interessa dizer que a política ambiental brasileira é fraca, muito pelo contrário, mas depois de passar 5 anos esperando uma licença, né, de ser autuado e de volta atrás e ter páginas de condicionantes, né, e você ouvir, como eu ouvi, quando a gente licenciou siderúrgica no Rio de Janeiro, o alemão falou assim, como é que vocês aceitaram exigências que na Alemanha a gente nunca assumiu?
Como é que vocês aceitaram investimentos infinitamente maiores do que aquilo que a gente tinha programado para assumir, né? E receber elogios, né, internacionais, elogios de órgãos ambientais europeus, dizer, olha, eles estão avançados, eles estão aqui, ó, no mesmo nível de exigência, eles não estão aceitando, né, equipamento ultrapassado, tecnologia ultrapassada. Então, eu acho que está na hora da gente somar esforços também para essa imagem brasileira, porque a gente atacar a imagem da política ambiental brasileira, a gente está atacando os nossos maiores ativos, né, os nossos investimentos, a seriedade daquilo que a gente faz, e a certeza de que a gente está no caminho certo. Então, como você tinha falado, né, que a gente precisava, que era para eu focar um pouco na questão da descarbonização, e aí como é que a gente, dessa transição energética, né, como é que vai ser o desempenho aí das renováveis, eu acho que não tem mais volta, né, eu acho que não tem mais espaço. Claro que a gente ainda vai precisar das térmicas durante algum tempo, até porque quanto mais renovável, né, que varia, né, conforme vento, sol e tudo mais, mas você precisa de uma outra geração aí para garantir como é que vai ser isso, se vai ser com as hidrelétricas, se vai ser com o gás, que talvez seja aí uma boa fonte aí para nos ajudar nessa transição. Mas mais do que isso, né, além da gente aumentar cada vez mais a participação das energias renováveis na nossa matriz energética, a gente tem que falar de eficiência, né? Nós somos aí o país da abundância, né? Abundância de território, abundância de tudo, né? Abundância de petróleo, abundância de sol, de sal, de vento, né? Mas a eficiência é muito importante. Você pode ter certeza que cada uma das nossas atividades, unidades industriais, cidades, tem um espaço enorme para trabalhar em termos de eficiência energética, né, para dar um upgrade aí na nossa geração, muitas vezes com pouquíssimo investimento, mas que garante aí uma economia de 30%, 20%, 40% de energia, né, e com, né, sempre aí contando com níveis significativos de redução de emissões. Então, com relação a isso também, nós temos uma vertente forte, né, que é a nossa Engie Soluções, com sistemas aí obviamente, contando com uma metodologia, né, consolidada, sempre baseado no Science Based Targets, para você diagnosticar suas oportunidades de melhoria, fazer os seus inventários de emissões, encontrar aí todas as possibilidades de economizar, né, todos os seus consumos, né, e ter maior eficiência energética, junto com produtos, né, de descarbonização, que é no mercado privado de energia, né, o contrato de energia renovável, são os certificados internacionais de energia renovável que você pode usar para compensar, né, os seus escopos, né, seja 1, 2 e 3, né, do seu consumo, da sua geração também, e que tem sido, assim, um dos nossos grandes ativos, né? Além dos certificados de redução de emissão, que são os famosos créditos de carbono que a gente tem aí emitido já desde o início, né? Giral, por exemplo, foi o maior investimento em energia certificado pelo MDL, pela ONU, né? Pelo Mecanismo do Desenvolvimento no mundo. Né? Temos aí 6 milhões de créditos de toneladas de carbono sendo reduzidas, né, com certificados de emissão emitidos anualmente. Então, é um foco da empresa, é uma vontade da empresa, né, é uma ambição da empresa que esse cuidado, essa reflexão, ela seja
traduzida e seja consolidada em toda a sua cadeia de valor, sua cadeia de suprimentos, seus fornecedores, seus clientes, né, seus colaboradores. Nós temos também aí ferramentas de medição de emissão no nosso Ways of Working, como que cada uma das nossas unidades pode melhorar essa performance. Então, a empresa do futuro é uma empresa, né, digital, carbono neutro, diversa e inclusiva, né? E que tenha consciência aí da sua capacidade de transformação positiva pelos lugares onde ela passa. Obrigada, Lu. Obrigada aí. Obrigada a você. Obrigada a você. Eu gostei dessa última mensagem e fiquei um pouco preocupada, porque é muito critério, muito requisito para cumprir, mas eu acho que esse é o caminho. Muito Mas obrigada. É o mínimo. Sem dúvida, sem dúvida. Muito obrigada. Nada. Bom, vamos agora ouvir um pouquinho Marcel Fukayama. Ele é diretor executivo do Sistema B Internacional. Marcel, explica para a gente. Muita gente não conhece o que é o Sistema B, o que significa, como representa o certificado B Corp no país, dentro desse contexto, como garantir uma empresa classificada como efetivamente sustentável dentro dos critérios de vocês. Obrigada. Obrigado, Luciana. Boa tarde a todas e todos. Prazer estar aqui com vocês. Rose, Flávia, Fábio, obrigado pelo convite. Para responder a sua pergunta, objetivamente eu pego um dos elementos que o Fábio trouxe, que é um dos que eu acho que mais impacta na redefinição do papel das empresas na sociedade, que é a cultura. A gente vive uma grande mudança de cultura global, empresarial, ela é histórica e não tem retorno, não tem como voltar. Essa mudança de cultura é uma grande oportunidade da gente usar a força de mercado para resolver problemas sociais e ambientais complexos, e aí com isso a nossa visão global é de construir uma nova economia, que essa nova economia, esse novo sistema econômico, seja inclusivo, equitativo e regenerativo para todas as pessoas e para o nosso planeta. Então, nosso papel como Sistema B é criar ferramentas para apoiar empresas nessa transição. E a gente acredita que empresas dessa nova economia, elas têm 3 elementos. A única coisa que eu pudesse deixar aqui seria isso, que uma empresa de uma nova economia, ela é uma empresa com propósito, com responsabilidade e com transparência. O propósito de gerar impacto positivo, social e ambiental, a responsabilidade ao considerar os seus stakeholders na sua tomada de decisão no curto e no longo prazo, e o compromisso com a transparência ao medir, gerenciar e reportar o seu triplo impacto. Então, dentro também dessa mudança de cultura, uma grande pergunta que precisa ser respondida é qual o melhor interesse da empresa. É bom estar aqui num webinar de advogados que o melhor interesse da companhia é algo importante e caro para o direito empresarial. Então, dentro desse melhor interesse da companhia, a gente precisa evoluir para que o melhor interesse da companhia seja a inclusão desses 3 elementos no longo prazo. Então, como o Sistema B, a gente incorporou esses 3 pontos numa certificação, é um instrumento de gestão que ajuda empresas a percorrerem um caminho de melhora. A empresa passa por um rigoroso processo de avaliação em 5 dimensões, em governança, meio ambiente, em comunidade, colaboradores e em modelo de negócio, e aí recebe uma pontuação de 0 a 200 pontos, o mínimo de 80, ela está elegível a se tornar uma empresa B. E aí, quando a gente fala da elegibilidade, o próximo passo é firmar compromissos e partir para a ação. Isso é importante porque, diante dos desafios e oportunidades que a gente vive hoje, o Fábio trouxe um pouco, a Flávia também, não dá mais tempo só para ter intenções. Não dá mais tempo. A sociedade e o planeta não tem esse tempo. Sequer dá tempo para a gente também firmar compromissos, vide Acordo de Paris e Agenda 2030. É hora de ação concreta. Então, uma das ações concretas que a gente estabelece é que todas as empresas B precisam alterar o seu estatuto ou contrato social para incorporar o requisito legal no objeto social e na administração, que é o compromisso de gerar impacto social e ambiental positivo e considerar os seus stakeholders na sua tomada de decisão. Hoje nós temos 3.500 empresas B certificadas em 70 países de 150 setores
um objetivo comum de redefinir sucesso na economia. No Brasil, nós temos 180 empresas certificadas, grande parte dessas empresas são pequenas empresas, e a primeira delas de capital aberto no mundo a certificar foi a Natura, há 5 anos. A Natura, quando certificou, era uma empresa de 7 mil colaboradores, 1,5 milhão de consultoras em 14 países, faturando 1,5, 1,7 bi de dólar, passa a ser, 5 anos depois, um grupo em 100 países de 10 bilhões de dólares, 6 milhões de consultores de venda. Então, passa a ser uma grande plataforma de atuação, e a Natura tem uma série de práticas exemplares como empresa B, que vão desde a chamada contabilidade ambiental, que é uma maneira de internalizar as externalidades, né? Como a Natura precificou o seu impacto ambiental, desde a extração, produção, distribuição, até uma empresa com economia regenerativa, então uma linha de produtos, Natura Ecos, por exemplo, ela trabalha regenerando a Amazônia, triplicando a renda gerada nas comunidades, no ano seguinte a floresta está de pé. Então, são ações assim que inspiram as empresas B. Agora, a grande pergunta que a gente trabalha é como que todas as 125 milhões de empresas, de acordo com o Banco Mundial, que existem no mundo, podem se comportar como uma empresa B, com propósito, responsabilidade e transparência. Isso é grande parte da razão do nosso trabalho, e a maneira de responder essa pergunta são com 2 palavras: gestão e governança. Então, ferramentas de gestão que ajudam empresas a medir o seu impacto com o mesmo rigor que elas medem o seu lucro. Então, a nossa ferramenta de medição hoje é usada por mais de 110 mil empresas, com métricas que são comparáveis, verificáveis e críveis, e que ajudam principalmente investidores a poderem comparar o seu portfólio. E em governança, a gente trabalha fortalecendo a tomada de decisão dos administradores e também dos investidores. E a gente atua também incidindo na mudança da regra do jogo. Então, o Fábio trouxe a importância de envolver, e como uma grande empresa mudando, ela também influencia órgãos reguladores. Então, o que a gente tem feito é criando legislações, mudando também, desde autorregulamentação com o mercado até legislações, mudando a regra do jogo. Hoje, a função social da empresa no Brasil, ela ainda pode ser entendida como a geração de emprego, renda e pagamento de imposto. Não é suficiente para o que a gente tem hoje. Nós precisamos mudar a regra do jogo. Então, a gente já incidiu em legislações dos Estados Unidos, Itália, Canadá, Equador, Colômbia, e 15 países estamos trabalhando agora, inclusive aqui no Brasil, ali no Ministério da Economia, trabalhando a criação de uma qualificação para título societário já existente, que permite empresas a atuarem como empresas B com propósito de responsabilidade e transparência. E a gente também atua no mercado de capitais, também trabalhando na mudança regulatória. Um exemplo concreto foi ali recentemente no Easy, que foi mencionado aqui, que passou a incorporar algumas perguntas específicas do sistema B. A gente espera esse ano subir a barra um pouco mais na nossa proposta que a gente deve entregar. Então, esse é um pouco do que a gente faz. O trabalho é extremamente sistêmico. Então, a gente atua com empresas, com governos, com academia, com investidores e, sobretudo, com consumidores, que eu acho que é algo que conecta todos nós, independente de onde nós estamos. O ato de consumo é um ato político e tem valor. Acho que o caso da Natura ontem, com uma valorização de quase 7% por conta de uma campanha muito especial que a Natura anuncia, mostra que isso gera valor agora também já direto no mercado. Então, isso começa a ser percebido por todos os stakeholders, não apenas o consumidor, mas o próprio investidor já começa a notar isso tem valor na empresa e valoriza isso. Então, já reflete direto na ação da empresa. Então, que isso seja sustentável no longo prazo. Então, o trabalho do Sistema B é sistêmico, articulando todos os atores em torno dessa nova economia. Fico por aqui. Obrigado. Obrigada, Marcelo. Eu acho interessante quando vocês intitulam o Sistema B como um movimento de uma nova genética econômica, né? Eu acho interessante isso, porque é o que você falou, vai muito além de um compliance pontual, né? Ele avalia em todos os lados, em todas as perspectivas, especialmente com foco, pelo que eu entendi, da questão social. Eu vi que vocês, inclusive, têm aí uma empresa que é focada em problemas sociais, né? Então, é interessante, e eu acho que o recado, e você pode dizer melhor do que eu, óbvio, o certificado do Sistema B, ele não é simplesmente um certificado de auditoria, né? Ele vai muito além do que
muito além disso. Aí até depois a gente volta para o Fábio para ver como que ele, do ponto de vista do investidor, né, como que ele avalia o peso das certificações para considerar uma empresa focada, voltada às ações de sustentabilidade. Eu acho que seria interessante a gente fazer esse cruzamento. Mas obrigada, Marcel, obrigada e parabéns pelo trabalho de vocês. Realmente é inovador e é a tendência, né? Espero que seja já o presente, não o futuro, como a gente está falando aqui. Bom, agora a gente vai ouvir um pouquinho da Rose Hoffmann. Rose, muito obrigada pela sua participação. A gente sabe que o seu tempo é super curto. A Rose, ela é secretária de apoio ao licenciamento ambiental e desapropriação do PPI da Casa Civil. E a ideia é ouvir um pouco da perspectiva do governo, na voz da Rose, sobre, principalmente no âmbito do PPI, né, que lida com grandes empreendimentos de infraestrutura no país. Então, considerando todo esse contexto que a gente trouxe agora, como essas ações voluntárias, como essa busca de medidas sustentáveis estão sendo incorporadas na política de uma forma geral e como isso vai representar do ponto de vista prático, especialmente quando a gente fala em licenciamento ambiental. A Flávia falou um pouco aqui do licenciamento, a gente sabe que no final do dia existe, sem dúvida, uma confusão entre licenciamento ambiental com aspectos sociais e até outros que acabam entrando no mesmo procedimento. E eu queria ouvir de você, eu já ouvi várias vezes as suas apresentações e webinars por aí, eu acho que é sempre muito interessante te ouvir, porque você tem uma visão muito forte de prática, né, e com esse foco em empreendimento de infraestrutura que dá uma visão muito global dos impactos no país como um todo. Obrigada, Rose. A palavra é sua. Bom, eu que começo agradecendo tanto a oportunidade de participação como a honra desse debate tão qualificado. Então, Luciano, obrigado pelo convite, Flávia, Fábio, Marcel, eu estou adorando todas as falas, porque acho que todos aqui têm a clara percepção de que o mundo mudou. Ele está mais pragmático, a cobrança vem da sociedade como um todo, a gente precisa fazer as coisas de uma forma melhor, mais responsável, mais transparente, e que a preocupação com o meio ambiente e a questão social venha desde o início dos projetos e não só desembocar no licenciamento. Eu acho que a gente já tem uma clara percepção de que o licenciamento ambiental, embora seja o instrumento mais importante, mais cobrado da Política Nacional do Meio Ambiente, ele tem as suas limitações. Então, é necessário um esforço conjunto muito grande para que o licenciamento restrito ao seu papel consiga melhorar os projetos, mas que, de forma muito natural e fluida, o aspecto ambiental seja considerado já na origem da ideia. E todo esse contexto que todos vocês foram colocando de como o mundo mudou, como a economia hoje tem outra abordagem, isso colabora com todo esse processo. No programa de parcerias de investimento, do PPI, onde eu trabalho, a gente tem essa preocupação desde a origem, e vale explicar o contexto do surgimento da Secretaria de Apoio ao Licenciamento. O PPI ele existe desde 2016, então foi na virada lá do governo da Dilma para o Temer que foi criado esse programa, num contexto de necessidade de fomentar parcerias com a iniciativa privada, reconhecendo que o poder público não dá conta de resolver tudo que se encarregou de fazer, então a gente precisa de parceiros privados para desenvolver o país em bases sustentáveis, e foi e é um programa muito exitoso desde 2016, e no curso da estruturação dos projetos, a equipe do PPI, que sempre foi uma equipe de excelência, entra um, sai outro, e sempre é um patamar muito, muito grande de capacidade técnica, uma turma muito desenrolada, é super bacana. Essa turma foi percebendo que não adianta estruturar projetos sem colocar a variável ambiental ao mesmo tempo. Então, a grande vitória da criação da Secretaria de Apoio ao Licenciamento, que aconteceu com o aprendizado, então, do Programa de Parcerias de Investimentos desde 2016 até a virada para 2019, mostra que o meio ambiente precisa andar junto.
Não é, então, estruturar um projeto e lá no final perguntar para a turminha do meio ambiente, tá, desse jeito eu posso? Quando a gente coloca a variável ambiental no início do planejamento, as coisas se tornam muito mais fáceis. Os conflitos, eles são amenizados, desde que haja transparência, que toda a estruturação do projeto considere a variável ambiental, internalize de forma adequada esses custos que foram sendo falados no decorrer de todas as falas, e isso vem sendo muito, muito bem sucedido. Trabalhando pelo menos desde 2007 diretamente com licenciamento ambiental, o que eu via sempre era o meio ambiente ser lembrado naquele momento em que o estudo de impacto ambiental ou outros estudos são protocolados no órgão ambiental. Eu sou testemunha de que isso mudou, porque eu sou provocada a falar sobre os projetos quando não tem nem termo de referência ainda. E esse é o melhor dos mundos. Então, no início da minha carreira, eu diria, era sempre a dificuldade de ser lembrado. O meio ambiente é sempre lutando para que chamem para reunião, para que lembrem de colocar um capítulo, mas era sempre uma parte desconectada do todo, e lutando para ser lembrado. Agora, eu falo, a gente é lembrado o tempo inteiro, eu quase não estou dando conta. Então, e são os investidores também demonstrando essa preocupação. Isso é um processo muito rico e a gente não pode perder o bonde. A questão a gente lutou tanto tempo para ser lembrado, agora lembraram, agora a gente tem que dar a resposta. Então, como é que a gente vem trabalhando no governo em relação a grandes obras de infraestrutura para dar encaminhamento a essas questões? Como a gente tem uma carteira delimitada de projetos que eles são qualificados, eles passam por um conselho de ministros, até alçar essa categoria de prioridade nacional, existe um esforço muito grande dedicado ao gerenciamento ponto a ponto de cada um desses projetos. Então, cada projeto que é qualificado, a gente vai acompanhar a parte burocrática, o mérito da questão, para ver se todas as preocupações vêm sendo endereçadas, se a população vem sendo ouvida adequadamente e tentando fornecer o suporte para que isso aconteça. Então, pequenas necessidades no dia a dia que a gente vai percebendo que são pequenos gargalos que geram grandes problemas, a gente tenta atuar para apoiar e desenvolver. Esse é o dia a dia do projeto a projeto. Então, é o gerenciamento, quase que uma garantia de qualidade, um suporte projeto a projeto. Mas a gente não pode perder todo o aprendizado que esse projeto a projeto nos gera. Então, a gente tem duas outras linhas de ação que conversam muito com tudo que foi falado até agora, que é a inserção da variável ambiental em todas as fases do planejamento, de várias formas diferentes de fazer com que isso aconteça, e consolidar esse aprendizado em normas e procedimentos. Casado com a agenda ambiental, tem uma agenda de desburocratização muito forte no governo, que vem implementando, por exemplo, o que a gente chama do revisaço, que é revisitar todas as normas, os atos normativos inferiores a decreto e passar isso tudo a limpo. Passar a limpo não quer dizer sair rasgando tudo que foi feito até hoje, mas implantar o processo de melhoria contínua. Então, verificar cada um dos normativos, primeiro, se a norma pegou, porque a gente tem muita instrução normativa, portaria que foi editada em determinado contexto, mas ela não colou, isso acontece muito no Brasil. E a gente tem que revisitar as normas e perguntar por que não colou, e na prática está funcionando, está descolado da realidade, o que aconteceu? Então, tem um grande processo em curso, que é a questão do revisaço, e aí eu tenho que fazer um agradecimento público à parceria que a gente vem fazendo com o BID, porque o BID já tem uma cultura de preocupação com o meio ambiente há muito tempo. Lá em meados de 2018, eles lançaram uma grande definição de infraestrutura sustentável, não é só de 2018, mas eles vêm com um histórico muito bom de aprendizado e de replicar essas boas práticas. Acabou de ser lançado hoje um documento que fala de mudar a infraestrutura, o olhar de estrutura para serviço.
O que parece algo simples é uma mudança de paradigma que vai ajudar também a parte ambiental a mostrar como é que a infraestrutura interage com o meio ambiente, como é que a infraestrutura interage com a sociedade e como é que a variável ambiental vai sendo internalizada em toda a vida útil das infraestruturas. Então, o BID, esse nosso grande parceiro, apoia a questão do revisaço e a gente está no primeiro passo, que é descobrir qual é o arcabouço normativo brasileiro no que se refere à esfera federal no licenciamento, não só, então, pensando em IBAMA, mas todos os órgãos envolvidos, intervenientes, FUNAI, FAM, a Fundação Palmares, que teve suas atribuições repassadas recentemente para o INCRA, e como é que isso pode ser azeitado, melhorado, para que, de fato, as regras sejam enxutas e úteis. Quanto mais didáticas elas forem nesse processo de revisaço, mais a gente consegue envolver a sociedade. Hoje, da forma como o licenciamento está estruturado, ele não é palatável a qualquer cidadão e tampouco a qualquer empresário, a qualquer empreendedor. Então, para a gente tirar essa má fama do licenciamento que barra o desenvolvimento, a gente precisa tornar ele mais palatável a toda a sociedade e mais efetivo. A gente quer resultados efetivos para o meio ambiente, para a sociedade no final da linha. Então, nessa parceria com o BID, a gente está no primeiro ponto, o levantamento para saber o tamanho do nosso problema. A segunda pergunta vai ser, temos mesmo um problema? Então, é esse revisar cada uma das normas e se perguntar se a gente precisa revogar, revisar, melhorar ou consolidar. O trabalho de consolidação também vai ser muito rico no sentido de facilitar acesso a todos os cidadãos. Um exemplo básico de normativo que a gente precisa consolidar são as normas relacionadas à licença ambiental, as portarias emitidas pelo Ministério do Meio Ambiente, lá em 2011, 2013, que teve um pacotão de portarias emitidas pelo MMA. Então, já fora do ambiente CONAMA, o MMA puxou para si essa normatização na época e fez uma para cada tipologia. Então, para cada natureza de empreendimento. Então, você tem uma norma para a linha de transmissão, a outra para a rodovia, outra para as instalações portuárias, outra para o setor de óleo e gás, sendo que a estrutura burocrática, o passo a passo, o procedimento administrativo entre elas é muito comum. Existem muitas etapas que se repetem, então a gente pode pensar numa consolidação de normativos em que esse passo a passo ele é unificado, ou seja, empreendedores que transitam por vários tipos de empreendimento, eles vão ter uma facilidade nesse sentido, mas sem perder a especificidade de cada uma das tipologias. Então, quando a gente fala numa etapa de enquadramento, por exemplo, que é o momento em que se quantifica, analisa previamente o potencial degradador daquele empreendimento, então você vai enquadrar numa determinada categoria para dizer quão complexo vai ser o estudo e quão complexo vai ser o licenciamento. E isso não dá para passar uma régua e tentar padronizar, não dá para usar a mesma régua para uma linha de transmissão, para uma rodovia e para um setor de óleo e gás, que é completamente diferente. Então, essa sensibilidade precisa aparecer no curso de todo o processo. E como a gente pegou esse processo desde o início, a chance de envolver a sociedade em todas as etapas é muito grande. Então, concomitantemente, o Ministério da Economia trabalha com manuais de melhoria regulatória, saiu aí recentemente o decreto de avaliação do impacto regulatório, tudo mostrando o jeito certo de fazer. Então, a gente vai sair daquele cenário em que, de repente, é o informativo diário, né, que agora no WhatsApp, olha, norma nova. Surpresa para todo mundo, ninguém nem sabia que havia uma ideia e, de repente, tem uma norma na praça. Esse processo, e até por ter o acompanhamento do BID com toda essa responsabilidade de transparência, compliance que o banco tem, garantir que seja dada transparência e participação no curso do processo como um todo. Vai ser um trabalho bem intenso, e eu confesso que a gente imaginava no início da pandemia que, como os projetos iam dar uma esfriada, a gente ia ter tempo de fazer isso. O que aconteceu na prática? Os projetos não esfriaram, mas a gente assumiu esse desafio e a gente vai levar em frente, vai até o final da linha.
Então, tem todo esse processo em curso de melhoria regulatória, de debate com a sociedade, para que isso se reflita nos projetos e que esse aprendizado perdure. A gente não pode perder essa grande oportunidade que a gente tem, porque finalmente fomos lembrados. Então, a gente precisa devolver agora toda a expectativa que a gente gerou, a gente tem que devolver em resultados. E nesse processo de revisar, eu acho que vale a pena também falar de como a gente precisa melhorar os indicadores de efetividade, essa questão do resultado em si. É uma demanda do Tribunal de Contas da União para que o licenciamento comunique melhor o ganho que promove nos projetos. Para que o instrumento deixe de ser tão atacado como se burocrático fosse, ele precisa mostrar que veio e de fato divulgar, porque os resultados estão acontecendo. O licenciamento enriquece os projetos, ele melhora, ele favorece participação, então precisa comunicar melhor. O PPI tem esse papel, a gente chama de um hub. A gente não emite licença, a gente não substitui o órgão ambiental, mas a gente faz pontes, não só pontes de concreto, mas pontes entre pessoas. A gente coloca as pessoas para conversarem. E quando eu falei que os projetos não esfriaram necessariamente na pandemia, existem projetos que a gente presumiu no início da pandemia que, bom, esses vão parar porque o próximo passo seria o diálogo com comunidades indígenas. E aí a gente presume que a comunicação não pode acontecer e tal. A apresentação do plano de trabalho em si, que é o próximo passo que a gente almejava no início da pandemia, de fato não tem como, a gente não vai lá, não vai colocar ninguém em risco nesse momento, mas a gente tem feito videoconferências com lideranças indígenas para esclarecer as regras, para que quando a gente de fato for conversar sobre o projeto, eles entendam toda a parte burocrática. Então, o diálogo não parou, o gerenciamento dos projetos não parou, e tudo na expectativa que o D+1, o dia depois da pandemia, não seja uma recuperação desenfreada da economia, no sentido de colocar dinheiro na praça e colocar a obra na praça de forma irresponsável. Esse trabalho nos bastidores está fervilhando para que quando as obras, de fato, obras novas, né, sejam colocadas na praça, ou sejam de forma bastante responsável e bastante equilibrada. Então, da parte do governo federal, eu diria, essa tendência da economia bateu aqui também. A gente reconhece o momento, reconhece a importância do assunto e estamos trabalhando para melhorar. Obrigada, Rose. Ótimo. É esse nosso mundo do licenciamento ambiental, né? Mas o importante é esse recado, né? Que a gente só ouve uma imagem muito negativa e tem muita coisa importante. A Flávia até mencionou do pós-licenciamento que existe, né? Ele não está completamente abandonado. Então, aliás, não está nada abandonado. Então, acho que é isso que a gente precisa sempre reforçar. E aí, acho que tem que unir, né? Acho que você falou, o problema é a comunicação, é a mensagem que é passada. Eu acho que esse é um gargalo enorme que a gente tem, realmente, que infelizmente não dá para compor isso no projeto de lei do licenciamento ambiental, mas é algo que a gente precisa trabalhar sem sombra de dúvida. Pessoal, eu queria agradecer muito a participação de vocês, teriam muitas perguntas para fazer, vários cruzamentos que eu fui pensando aqui na fala de um com a fala de outro, mas infelizmente a gente tem 2 convidados que tem compromisso agora, então não vou conseguir estender muito o nosso webinar, mas o pouco que se teve nessa 1h15 quase, foi de muito conteúdo e eu acho que ajudou muito a esclarecer uma série de aspectos em que a gente ainda tem muitas dúvidas, porque é um assunto que realmente é novo, né? Não para quem atua na área, mas para quem está olhando de fora, certificações, preocupação de investidores, como que o governo vem agindo, como as empresas vêm adotando as medidas para atender essa nova demanda, sabe? Não fica bravo porque não é nova, o que eu quero dizer com nova é porque agora que isso vem sendo mais representativo, né, do ponto de vista comercial mesmo, em mídia e mercado. Nós que trabalhamos na área sabemos que isso há muito tempo já é um esforço de todos. Então, acho que o recado foi muito bem dado. Agradeço novamente demais a disponibilidade de vocês. E quem sabe a gente marca um segundo aí para conseguir dar continuidade, tirar as dúvidas e otimizar mais ainda o debate e
e as discussões desse tema tão relevante hoje em dia. Obrigada. Eu tenho 2 dúvidas aqui, eu vou mandar para vocês no particular, para nos e-mails particulares de vocês, nos privados, para a gente não tomar mais o tempo dos convidados. E aí a gente pensa num próximo para que todos possam participar dessas questões que foram surgindo ao longo do webinar. Obrigada novamente e a gente se vê numa próxima. Um abraço. Obrigado. Obrigada. Obrigada, Um abraço. Luciana. Tchau, abraço. Muito Um obrigado. abraço a todos. Tchau, tchau.